Existe uma coisa chamada arquivo de antecedentes históricos e culturais. Trata-se de uma ferramenta preparada pelo próprio pregador através de uma exegese séria para ser usada oportunamente quando dá pregação. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Nos acompanhe. Olá, queridos! Graça e paz. Tudo tranquilo? Hoje nós vamos falar sobre o arquivo de antecedentes históricos e culturais para a pregação. E se você não é inscrito no canal, eu peço que se inscreva, que ative o sininho para que você possa receber as notificações de todos os nossos vídeos. E se esse conteúdo fizer diferença para você contribuir para o ministério da pregação para o qual Deus te chamou, eu te peço que você curta e compartilhe também. Mas vamos adiante. Eu costumo dizer que planejamento é tudo. E quando eu falo de arquivo, é alguma coisa que você prepara ou colhe antecipadamente e deixa reservada para usar oportunamente. E hoje eu vou tratar com vocês sobre seis pontos imprescindíveis a respeito dos quais você precisa pesquisar exegeticamente para poder manter um arquivo de informações relevantes no que se refere à história e à cultura dos tempos bíblicos, para você lançar mão na ocasião que for preparar qualquer sermão, qualquer pregação. E esses pontos são essenciais no que se refere à explicação que o pregador faz do texto a respeito do qual ele vai pregar. E a primeira questão se refere ao autor do texto, como não poderia deixar de ser. Precisamos responder 4 perguntas a respeito do nosso autor na ocasião da pesquisa exegética, na ocasião em que nós vamos consultar a história e a cultura do texto bíblico. 4 perguntas sobre o autor. A primeira pergunta se refere ao seu nome. Qual é o seu nome e qual o significado desse nome? Essas informações são importantes, principalmente por conta das outras perguntas que precisam ser respondidas na pesquisa exegética. A segunda pergunta a respeito do autor é se há dentro do texto, no corpo do texto, ou no livro ou na carta onde o texto está inserido, se há evidências internas, se o próprio texto menciona a sua autoria ou se o próprio autor menciona o seu nome como autor dentro do texto que você tem em mãos. E nem sempre essa informação está na perícope a respeito da qual você vai pregar. Essa informação pode estar no início, no meio ou no final do texto todo, ou seja, do livro ou da carta toda de onde você está tirando o trecho que vai pregar. Mas também podem existir evidências externas, ou seja, alguns estudiosos, alguns biblistas, comentaristas bíblicos, bíblias de estudo, se constituem fontes de informação externa, mas que podem trazer resposta a essa pergunta. Se a autoria do texto que você tem em mãos é comprovada pelo próprio texto, dentro do seu contexto, ou por informações de fontes externas, de historiadores, teólogos, biblistas, comentaristas bíblicos e etc. A terceira pergunta que você precisa fazer a respeito do autor é qual ou quais outros livros ou cartas o mesmo autor escreveu. Essa informação também é importante. Se o autor escreveu apenas o livro ou carta onde está inserido o trecho, a passagem que você está pregando, ou se ele escreveu outras obras, dentro da Bíblia, obviamente. Essa conexão do pensamento do autor através dos seus escritos fornece informações muito importantes e úteis para o pregador usar na explicação do texto no momento da pregação. A quarta e última pergunta, que precisa de resposta a respeito do autor do texto e que você consegue buscar, encontrar através de uma pesquisa exegética, histórica e cultural, é se existe na Bíblia outro autor, portanto outro texto, que mencione
o autor do texto em questão. E isso confere autoridade reconhecida entre os escritores bíblicos em relação ao autor do texto que você está pregando, ok? A segunda questão, a respeito da qual precisamos ter respostas na nossa pesquisa dos antecedentes históricos e culturais do texto, se refere aos destinatários originais daquele texto. E são 3 as perguntas que devem ser respondidas a respeito dos destinatários. Primeiro, a que povo esse destinatário pertencia? Era um povo majoritariamente hebreu? Era um povo majoritariamente grego? Eram romanos ou era miscigenado? E se o texto que você tem em mãos foi escrito para um indivíduo, qual era a sua nacionalidade? Essas informações são importantes para entender a mente não apenas de quem escreveu, mas também de quem recebeu o texto que você tem em mãos. A segunda pergunta que deve ser feita e respondida através dessa pesquisa sobre os destinatários é qual a sua perspectiva religiosa. Era um povo monoteísta, portanto, judeus ou cristãos, ou era um povo politeísta? Ou era o povo judeu que, na ocasião da escrituração do texto, se encontrava em uma situação de idolatria, em uma situação de contaminação com deuses estranhos? Essas informações sobre os destinatários também são importantes. E a terceira pergunta sobre os destinatários se refere a de que eles viviam. Era um povo agricultor? Era um povo de pastoreio? Era um povo de guerra? Era um povo de artesanato? Quais eram as profissões majoritárias naquela cultura? Nós temos várias profissões mencionadas, relacionadas nas Escrituras. E é importante que se trate também disso no momento de explicar o texto. Mas para se tratar, é preciso que haja essa pesquisa dos antecedentes históricos culturais sobre os destinatários do livro ou da carta. A terceira questão, a respeito da qual precisamos responder certas perguntas no que se refere ao histórico de antecedentes, diz respeito à data e à época em que o livro foi produzido, em que o texto foi produzido. Quando eu me refiro à data, eu quero dizer ao ano. Aproximadamente entre o ano tal e o ano tal foi produzido esse texto pelo autor. E quando eu falo da época, eu me refiro ao que estava acontecendo historicamente, as circunstâncias nas quais estavam vivendo aqueles destinatários e o seu autor. Estava uma época de fome, estava uma época de guerra, de tranquilidade, estava uma época de desvio, de apostasia. São informações também importantes a respeito da data e da época do texto alvo da nossa pesquisa. A segunda pergunta a respeito da data e da época é quem era o líder secular, quem era o governante, quem era o rei, quem era o faraó, era o senhor do povo na perspectiva humana nessa ocasião e qual o seu comprometimento com Deus. Essas informações são relevantes relacionadas à data e à época do texto da pregação. A terceira e última pergunta relacionada à data e à época que você precisa responder na sua pesquisa é se estava em curso alguma guerra ou alguma batalha. Se o autor ou os destinatários do texto estavam envolvidos direta ou indiretamente em algum conflito nacional ou regional. Mas tem a quarta questão a respeito da qual nós precisamos pesquisar os antecedentes históricos e culturais para preparar uma boa exegese. E essa quarta questão se refere à arqueologia sobre os aspectos relacionados ao contexto daquele texto. Ou seja, quais são os achados arqueológicos, sejam eles de materiais ou de textos, de obras da ocasião, que possam confirmar tanto personagens quanto eventos que sejam citados no texto. Esta informação é fundamental
para você contextualizar a Escritura na mente, na perspectiva dos seus ouvintes, para que eles possam entender não apenas o que estava acontecendo ou o que aconteceu lá, mas para que eles possam entender que isso foi comprovado historicamente através da arqueologia. Nossos ouvintes precisam encarar o texto, os seus personagens e os eventos ocorridos como fatos históricos. E a arqueologia nos fornece subsídios e matéria para essa comprovação. Mas tem mais uma questão, a quinta. Lembro que são 6. A quinta questão se refere ao cenário cultural, cenário cultural do livro ou da carta. É importante fazer a ponte dos valores que eram defendidos naquela cultura, naquela ocasião e por aquelas pessoas, tanto o autor do texto quanto os seus destinatários. Por exemplo, qual o valor que era dado culturalmente à instituição familiar? Qual o valor que era dado culturalmente à adoração a Deus? Qual o valor que era dado, que estava sendo dado culturalmente à palavra de Deus? Havia um código de ética e de moral? Informações também sobre os costumes alimentares, idioma, vestuário, comércio, profissões. Tudo isso são informações que precisam ser colhidas e arquivadas na pesquisa dos antecedentes históricos e culturais para uma boa exegese. Agora vamos à sexta e não menos importante questão relacionada à pesquisa dos antecedentes históricos e culturais do texto. Ela se refere ao tema teológico geral do texto, do livro ou da carta. Qual é o tema teológico, qual é a doutrina que o texto se propõe a tratar? Ainda que essa doutrina ou que esse aspecto teológico não esteja evidente na perícope que você separou para pregar, saber sobre o que o contexto do livro trata na perspectiva teológica e doutrinária é de suma importância no momento que você for pregar. Por exemplo, qual o assunto geral do livro? O assunto geral do livro se refere à santificação, a pecado, salvação, família, julgamento, a volta do Senhor. São diversos temas doutrinários e teológicos que são tratados em todos os livros da Bíblia. Então é importante que nessa pesquisa de antecedentes históricos culturais você tenha respostas para essa pergunta. Qual é o assunto teológico ou doutrinário em linhas gerais que é tratado no texto que você tem em mãos e a respeito do qual você vai pregar? Sua exegese pode ser muito rica a partir dessas informações. Beleza? Pois bem, gente, eu vou chamar esse vídeo de uma aula extra de exegese. Você não precisa deixar para fazer a exegese de um texto na época que for pregar. Qualquer hora vaga que você tiver, qualquer tempinho disponível que você tiver, você pega um livro da Bíblia, pega uma carta da Bíblia e resolve fazer essa pesquisa dos antecedentes históricos e culturais daquele livro. E quando você for pregar em qualquer perícope daquele texto, você já vai ter as informações arquivadas. Terminou de um livro, terminou de uma carta, parte para outro livro, para outra carta. E assim você vai montando o seu arquivo com essas perguntas pontuais. São perguntas importantes que vale a pena você ter arquivado para lançar mão sempre que for pregar. Ok? É isso aí. Mais uma vez te agradeço por assistir nosso canal. Quero lembrar que você precisa dar o seu joinha e receba o meu ósculo santo, graça e paz, e até o próximo vídeo.